Pessoal, boa noite. Vamos dar início aí, então, à nossa aula de hoje, da nossa disciplina aí de Ciência Política. Lembrando aí que hoje, né, infelizmente, é a nossa última aula do bimestre e do semestre, tá? Como nós já havíamos combinado, como nós sempre fazemos, a aula de hoje, então, vai ser uma revisão do conteúdo do bimestre para avaliação. E daí começa quarta-feira que vem, dia 1º, e vai aí até dia 7. Lembrando a vocês aí, né, que nós temos as 3 atividades lá para serem feitas, que daí vão valer a nossa nota do bimestre, né, das atividades. Tem a prova multi, que vocês já fizeram, que compõe a nota, e daí tem a prova que vocês vão fazer semana que vem, que daí fecha a nota do bimestre. Tá? Então, passado esses recados iniciais, então vamos iniciar aí a nossa aula de hoje. Só relembrando os tópicos que nós vimos aí no decorrer do bimestre, nós vimos autoridade, nós vimos democracia, democracia direta, indireta, questão do sufrágio, do mandato, do sistema representativo. Nós vimos aí as ditaduras, né, que são os regimes antidemocráticos. Nós vimos os institutos da democracia semi-direta. Nós vimos os sistemas eleitorais, a regra dos partidos políticos. E na última aula, que aí, infelizmente, não deu para fazer o que o professor pretendia fazer por problemas técnicos, que acabou a energia aqui, o tema de ideologias, daí, em específico, principal, aí, ideologias políticas. Então, relembrando aí, né, nosso primeiro tópico, então, é a questão de autoridade, né, que a autoridade é diferente do autoridade vulgar, né, do jogo comum, que a autoridade a gente, no comum, né, no vulgar aí, a gente utiliza para pessoas que exerçam o poder ou que tenham um cargo público que dê algum status, alguma forma de exercer o poder. No caso aqui da ciência política, a autoridade é aquela relação de mando e obediência que se protrai no tempo. Então, ela tem um determinado período de tempo, ela não é instantânea, e que nós vamos ter aí uma obediência incondicional por parte de quem recebe a ordem, porque ele entende que aquela ordem é legítima. Então, ele cumpre, né, sem precisar que ele seja persuadido a estar cumprindo aquela determinada ordem. Então, por isso que se coloca aí como uma obediência incondicional,
lembrando que essa obediência incondicional não é uma obediência cega, até porque nós vamos ter aí em determinados momentos no decorrer do tempo que essa obediência ela não vai acontecer de forma total, né? Vai ter aqueles momentos de questionamentos, que aí a relação de autoridade vai ser quebrada, e nós vamos ter aí então talvez uma relação de poder, quando eu sou obrigado a persuadir a pessoa. Lembrando então que na questão da relação de poder, não necessariamente se tem a legitimidade, porque você tem que persuadir a pessoa daquilo que você está fazendo, demonstrando a utilização de um dos meios de exercício do poder na relação de autoridade, que é mais específica. Você não precisa persuadir, porque a pessoa já entende que aquela ordem está vindo de alguém que pode mandar, pode dar aquela ordem. Se porventura, então, fazendo uma análise de uma situação problema, primeiro eu vejo se é uma relação de autoridade, não o sendo, eu analiso se é uma relação de poder, não o sendo, não vamos ter aí uma relação de mando e obediência analisada pela ciência política nessas regras, tá? Então, não vamos ter aí uma relação dessa magnitude aí de poder entre pessoas ou de autoridade entre pessoas. Aí, então, nós passamos para o tópico de democracia, que nós vimos as três modalidades de democracia, seja democracia direta, que surgiu na Grécia, a democracia indireta, que surgiu com a Revolução Francesa, e a semidireta, que é uma mistura aí das duas, tentando aproximar o povo do poder novamente. Lembrando então ali que na época da Grécia, a democracia era direta, porque os indivíduos, os cidadãos, eles se reuniam na ágora, uma espécie de uma praça, e eles debatiam, eles discutiam ali os tópicos daquela comunidade, seja legislativo, seja executivo, seja judiciário, tá? Colocando o exemplo aí dos três poderes da União, naquela época não tinha essa divisão, mas eles faziam tudo isso naquela ágora, tá? Lembrando aí que não era qualquer pessoa que tinha direito de se manifestar, né? Como eu falei, cidadão grego, então não podia ser estrangeiro, não podia ser escravo, não podia ser mulher e não podia ser menor de uma determinada idade. Tá? Aqui, então, nós vamos ter a democracia direta, né, que é a primeira, que alguns chamam de democracia participativa, e também nós vamos ter aí o chamado sufrágio direto, porque a pessoa ela manifesta diretamente qual é a sua intenção, qual é o seu voto. Então, estamos ali reunidos na Ágora para discutir um determinado assunto. Após todo mundo se manifestar, todo mundo nominalmente vai votar. Obviamente, daqueles que são cidadãos, aqueles que podem estar votando. Eles não possuem representantes e eles não votam nos representantes. Por isso que é uma democracia direta e o sufrágio também é direto. Né? Então, nós vamos ter aí, no decorrer da evolução da história, então, a questão, né, do surgimento da democracia indireta, que ela surge principalmente com a Revolução Francesa, que vai surgir aí, então, o sistema de representação,
democracia indireta, democracia representativa, que não mais o povo participa do poder, mas sim aqueles que estão ali para representar o povo se manifestam e votam em nome do povo. Então, aqui nós vamos ver que nós temos uma democracia indireta e um sufrágio que provavelmente vai ser indireto. Por quê? Porque a população, né, o povo, vai votar nos representantes. Aliás, pode ser indireta, né, como pode ser direta, votando diretamente nos representantes, tá? Ou votando nos representantes que depois vão eleger ali alguém para representá-los, né? Da forma a forma indireta aí do sufrágio é mais fácil da gente visualizar quando a gente fala das eleições dos Estados Unidos, que eu voto num determinado partido, eu voto, se o meu partido ganha, aquele estado vai ter X delegados, né, e os delegados vão votar no candidato à presidência. Aqui eu posso ter um voto direto ou um voto indireto representativo. E na democracia semidireta, nós, nós vamos ter aí, né, a democracia representativa, porém com momentos onde a população vai poder participar de forma direta na escolha ou nas decisões por meio dos institutos da democracia semidireta, que aí é o sufrágio, é o plebiscito, o referendo, a iniciativa, o veto e a revogação. Lembrando aí que o Instituto de Democracia Semidireta de veto não existe no ordenamento brasileiro, ele é uma habilidade de freios e contrapesos apenas do presidente da República. Nós vamos ter também, que não existe no ordenamento, a revogação, que é o recall, e o professor nunca conseguiu pronunciar certinho aquele termo, então o recall é uma revogação individual de um determinado parlamentar ou de um membro do executivo, ou até mesmo tem situação nos Estados Unidos que se poderia fazer um recall dos membros do judiciário ou de decisões do judiciário. Pode ser meio agressivo, meio radical, mas existe. E o outro mecanismo de revogação, ele é coletivo. Então, eu revogo todo o parlamento e não apenas um determinado indivíduo. Então, essas são as principais diferenças aí entre as duas formas de revogação. Lembrando que o recall, ele existe, a grosso modo, nos Estados Unidos e na Suíça, e o outro apenas na Suíça. Então, nós vamos ter aí, tá? Quando nós falamos de democracia indireta e semidireta, nós vamos ter também os sistemas representativos e os mandatos, tá? Então, nós vamos ter ali o sistema representativo, que ele vai ter duas principais teorias, que essa representatividade, ela possui duas pessoas e duas vontades, tá? Então, tem o eleitor e aquele que é eleito. Aí o eleitor, ele manifesta a sua vontade quando ele elege a pessoa, o seu representante, e o seu representante tem a sua vontade livre para
realizar suas ações, não sendo necessário se vincular às propostas, não precisa se vincular aí a pessoa que o elegeu, a pessoa ou o grupo que o elegeu. A outra modalidade, tá? Aí seriam de duas pessoas também, eleitor e aquele que é eleito, e haveria uma identidade entre essas vontades. Tá? Se, porventura, o representante não exercesse a vontade daquele que o elegeu, ele pode vir a ter problemas, pode vir, inclusive, a perder o seu cargo. Tá? Por isso que nós vamos ter aí o que alguns chamam de mandato representativo, né, que é o primeiro caso, que é do primeiro sistema de representação, e o mandato imperativo, que é vinculado aí ao segundo sistema representativo. Hoje, pessoal, digo para vocês aí que no Brasil nós teríamos mais ou menos um misto, tá? Até porque, a princípio, tá? Eu não vejo, não percebo obrigatoriedade, né, de vinculação aí da vontade do eleito para com o eleitor. Porém, hoje, com todas essas pressões que nós temos aí de mídias sociais, de internet, da própria população, então acaba se fazendo uma pressão e às vezes eles acabam aí tendo uma identidade para com aquilo que a população ou a grande maioria anseia, mesmo que seja contrário aí a, a, a pessoa que o a vontade da pessoa que é o representante e não do representado. Aí nós vamos ter, tá? Voltando a falar dos institutos da democracia semidireta, só fiz esse adendo a esse parênteses, sistema representativo do mandato, porque eu lembrei, tá? Então, os institutos da democracia semidireta que aí existem no Brasil, tá? Nós vamos ter a iniciativa, ou também chamada de iniciativa popular, que é um projeto de lei, que a população ela pega um número mínimo de assinaturas, então tem que ter aí, salvo engano, acho que é 1% da população, em, salvo engano, 3 ou 5 estados diferentes da União, tá? Que vão fazer aí, então, isso a nível federal, tá? A nível estadual e municipal também tem essa situação. E aí vai ser proposto junto ao Congresso essa lei de iniciativa popular. Lembrando aí que, via de regra, a iniciativa do processo legislativo é dos congressistas, principalmente na Câmara. Determinadas situações de orçamento e de gasto com pessoal é do Executivo. E aqui nós vamos ter também uma outra exceção dessa questão do processo legislativo, que aí é da iniciativa popular, podendo ser uma iniciativa popular aberta ou fechada. Essa aberta, ela vai propor ali uma ideia. Então, eu quero a lei da ficha limpa. Então, vai ser proposto essa ideia e no Congresso eles vão elaborar, vão votar se vai ser aprovada ou não essa ideia. Sendo aprovada, então, vai ser elaborada essa lei, tá, por algum congressista. Ou nós vamos ter aí a iniciativa fechada, que daí é apresentado um projeto de lei redondinho, com artigos, incisos, parágrafos, alíneas, tá? Eu dei o exemplo aí da iniciativa da lei da ficha limpa,
mas, salvo engano, ela já foi redondinha, tá? Salvo engano. Aqui, essa questão da lei da ficha limpa é, é o principal, tá? Não vou dizer para vocês que seja o único exemplo, mas é o principal exemplo aí da iniciativa popular. Apesar de que ela teve várias alterações, aí hoje talvez aí tenha até alteração de entendimento das cortes para julgar em favor de um ou de outro indivíduo. Nós vamos ter aí também o plebiscito e o referendo, tá? Que em determinadas situações, tá, são utilizados como sinônimos, como coisas semelhantes, ou ainda como coisas distintas, tá? Aqui no Brasil, um deles é utilizado como consulta para a elaboração ou não de lei, e pode ser antes da lei ser feita ou depois da lei ter sido feita, e é o referendo, e o plebiscito é para fazer alguma outra modalidade de consulta, mais a nível de Constituição, né, como eu coloquei para vocês aí da revisão constitucional em 93, que a Constituição previa 5 anos após sua promulgação, ela foi promulgada em 88. A questão da revisão, se continuava-se uma república presidencialista, ou virava uma república parlamentarista, ou uma monarquia parlamentarista. Não vou saber dizer para vocês qual deles seria o melhor ou o menos pior. Tá? Porém, o pessoal à época votou e manteve-se a república presidencialista. Tá? E aí, da outra modalidade de referendo, foi da questão do Estatuto do Desarmamento. A população votou se queria o desarmamento ou não. Então, as principais modalidades aí de cada um dos institutos de democracia semidiretas que existem no Brasil. Lembrando, lembrando aí que para ser uma democracia, nós temos que ter alguns elementos, que é o poder executivo, o poder legislativo, eleição para cada um desses poderes, seja direta ou indireta, né? Nós temos que ter um sufrágio universal, nós temos que ter o voto igualitário ou isonômico, né? Lembrando aí, né, a diferença do sufrágio, né? Nós temos o direto, o restrito e o universal, que apesar do nome dizer ser universal, ele não é 100% universal. Lembrando que o restrito era ou por classe social, ou por condição econômica, ou por questão de ser erudito, né, de repente ter ali uma determinada nível de conhecimento, de educação. Né? Ou de riqueza, ter uma determinada renda, ou ter uma determinada propriedade, e o de classe social, pertencer a uma determinada classe, X ou Y. Já o sufrágio universal, ele é oposto a essa questão, permitindo aí que mulheres tenham direito ao voto, aqueles que não tinham ou não possuem toda essa erudição, essa classe social ou essa riqueza também votem. Tá? Por que que eu falo para vocês que ele não é 100% universal? Porque nós temos aí um mínimo de idade de 16 anos, abaixo dessa idade não se pode votar, e também aí a pessoa que tiver com seus direitos políticos suspensos, ela também não vai poder exercer o sufrágio.
Lembrando também que o sufrágio ele pode ser secreto ou aberto. Ah, professor, por que a nossa Constituição traz que tem que ser secreto? Tá? Com base na teoria da ciência política, porque o secreto, em tese, ele é mais difícil de ser manipulado e de ter represálias, porque o voto secreto, eu não preciso revelar para os outros em quem eu votei. Já no voto aberto, eu preciso declarar meu voto em alto bom som, todo mundo vai saber, e vai que eu voto em alguém que perde, né? Na próximo mandato dessa pessoa que ganhou e eu não votei, eu vou ser perseguido, vou sofrer represálias, né? Ou antes de ter a eleição, eu posso ter sido coagido para votar nele, senão perderia, eu ganharia privilégios, né? Coloco em tese porque hoje no voto secreto pode-se acontecer isso? Pode. Né? Ninguém aí não pode ser vítima dessas situações. Porém, é mais difícil de acontecer, é mais difícil de saber em quem efetivamente se votou ou não. Tá? Até porque você não tem o papelzinho auditável lá, né, que efetivamente diz em quem você votou ou não. Você vota ali na urna eletrônica, né, ou na urna, na urna normal, com a cédula, porém só você vê e vai para a urna, né, sem identificação, sem nome, sem qualquer outra forma de saber quem que teve, quem que efetivamente deu aqueles X números de votos para um determinado candidato. Tá? Falando ainda nessa questão de voto, né, nós vimos aí os sistemas eleitorais, que nós temos o sistema majoritário, aquele que tiver o maior número de votos ganha, e o proporcional, que os votos são divididos de forma proporcional dentro de uma determinada regra aí de coeficiente eleitoral, coeficiente de partido. Então, majoritário pode ser um majoritário simples ou de um único turno, que aquele que tiver maiores votos, maior quantidade de votos, desculpa, vence, é eleito, e tem aquele de dois turnos, que no primeiro turno, para a pessoa ser eleita, ela tem que ter 50% mais um de todos os votos válidos, ou seja, maioria absoluta, e no segundo turno, aí sim, maioria simples, para ser eleito. Ah, professor, é obrigatório ter os dois turnos? Não, né? Nós podemos ver que Maringá, nas eleições municipais passadas, teve um turno só. Salvo engano, o governo do estado do Paraná, o Ratinho Júnior, foi eleito em primeiro turno. Ah, então, tem essa situação aí também. Lembrando que também a questão de dois turnos, principalmente em eleição municipal, né, só vai acontecer em municípios com mais de 200 mil habitantes. Se não é um turno só. E o proporcional, né, para se dar uma justiça maior, para se dar mais vozes a pessoas que tiveram menos votos, ou a minoria. Então, se criou essa regra, que é então nós vamos pegar o número de votos válidos, dividir pelo número de cadeiras, e nós vamos ter o coeficiente eleitoral. Vou pegar um exemplo aqui, nós tenhamos aí 100 mil votos, 10 cadeiras, tá? Só para fazer uma conta redonda aqui, nós vamos ter um coeficiente eleitoral de 10 mil votos. O partido que tiver esses 10 mil votos, ele ganha uma cadeira. Ô, professor, e se sobrar? Se sobrar, aí você vai ter que ir para determinadas regras, né, de média, enfim, que nós já vimos, né, só relembrando, que aqui no Brasil é a maior média,
Então, pega o número de cadeiras mais uma e vai dividindo até dar um número inteiro aí, até você conseguir ver quem que teve a maior média de votos, ok? Para se ocupar todas as cadeiras. Lembrando que essas cadeiras de sobras são quando nem todas são preenchidas pelo coeficiente eleitoral. Lembrando também que no método proporcional eu posso votar diretamente no candidato, aí, né, o candidato que tiver mais votos, ele vai ser eleito desde que o partido tenha aquela cadeira, ou se eu votar no partido, aí vai pela lista de apresentação de nomes do partido para o Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando aí que um partido político, né, ele é uma pessoa jurídica que possui o seu registro junto ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão que fiscaliza as eleições, fiscaliza os partidos políticos, tá? São pessoas jurídicas, então, são tidos aí, a grosso modo, como uma modalidade de sociedade, né, sem fins lucrativos, até onde eu sei, pelo menos, tá? Mas não tem essa nomenclatura dos sem fins lucrativos, até porque eles recebem valores aí do fundo partidário, que é repassado para todos os membros eleitos, né? Eles têm que ter aí, então, um número mínimo de assinaturas para poder protocolar o seu pedido de existência junto ao TSE, TSE autorizando, eles vão ter um estatuto social, que também é registrado no TSE, e vão ter fiscalização constantes. Tá? Você pode ter aí a chamada cláusula de barreira. Né? Ah, professor, o que é a cláusula de barreira? Se o partido não tiver um número mínimo X de membros no Congresso, na Câmara ou no Senado, ele não pode receber fundo partidário e acaba não participando das eleições da mesma forma, né? Porque hoje a principal forma de se ter recurso aí é pelo fundo partidário, pelos recursos públicos. Nós temos também aí né, os partidos, os sistemas de monopartidarismo ou partido único, bipartidarismo e multipartidarismo. No mono e no bi, não só porque você vai ter uma hegemonia de um ou de dois, quer dizer que nós não vamos ter outros partidos. Pode não existir, mas pode existir outros partidos que não têm expressão, você tem supremacia ou de um ou de dois. Tá? Os monopartidarismos normalmente são regimes de exceção ou de transição. O bipartidarismo, normalmente, né, que nós temos os principais exemplos, né, Estados Unidos e Inglaterra, e o multipartidarismo é quando nós temos 3 ou mais partidos de expressão. Tá? De acordo com alguns que analisam a democracia, quanto mais partidos você tiver, maior a fraqueza do seu sistema, porque você não vai ter aí um sistema que tenha clareza no que é um e o que é o outro. Vamos colocar aqui a situação e a oposição, tendo em vista que nós vamos ter vários partidos com nomenclaturas próximas, como é o caso do Brasil, que tem em torno de 30, 40 partidos, e nós vamos ter 4, 5, 6, 8 partidos que dizem possuir a mesma linha, né? Por exemplo, trabalhadores, ou ser liberal. Então, se tem esse problema, é que se coloca aí entre forte e fraco. Nessa questão aí de uma democracia. Tá? Bom, o outro tipo de regime que nós vimos, né, são os chamados regimes antidemocráticos ou ditatoriais.
lembrando que surgiu no período da Roma República, que era um período no qual se tinha um determinado tempo certo para se resolver um ponto específico de calamidade, de guerra, e era eleito alguém indicado. Então, via de regra, era alguém que tinha ali um métier, tinha um conhecimento para resolver aquela situação, aquela calamidade pública ou aquela guerra, sendo que o prazo máximo era de 6 meses. Tá? Então, vejamos aqui que, querendo ou não, era algo democrático, porque o ditador era eleito, né? Ele teria poderes ilimitados dentro daquilo que ele foi eleito para resolver. Uma vez tendo sido resolvido ou tendo acabado esse prazo de 6 meses, ele perderia aí os poderes e voltaria a ser uma pessoa comum, deixaria de ser o ditador. E por que eram no máximo 6 meses? Porque os períodos ali de República Romana se renovavam anualmente. Tá? Então era uma forma aí de suspender o período da República enquanto tivesse questão de calamidade ou de guerra. Passando depois para os tempos mais modernos, tá? Nós tivemos aí o que alguns colocam como ditadura, né, da questão da revolução, que é uma quebra de um regime para o outro. Tá? A Revolução Francesa, por exemplo, ou como no nosso próprio regime militar aqui, foi uma quebra de um regime para o outro. Né? Então, só que lá era uma revolução para se ter algo melhor, foi algo transitório, tá? Até se formar toda a questão que se teve, né, de declaração de cidadão, né, entre outras regras de democracia que surgiram com a Revolução Francesa. Tá? E nós vamos chegar nas ditaduras modernas, que daí são as autoritárias e as totalitárias, que são inconstitucionais. Lembrando aí que a romana, como eu coloquei para vocês, era constitucional, não sendo um paradigma de constituição, porque naquela época não existia, mas era algo que estava previsto. Tá? Alguns doutrinadores aí colocam, tá, como uma modalidade de uma ditadura constitucional, vamos colocar aí entre aspas, estado de sítio, estado de defesa, que são estados de exceção, são momentos aí de grande calamidade, de guerra, que possuem um prazo de até 2 anos, salvo em questão de guerra, né, que daí enquanto perdurar a guerra. Então, que seria aí um momento de ditadura que seria considerado constitucional. Coloco entre aspas aí, porque, muito embora esteja previsto aí, é algo muito temerário, na minha concepção, colocar essa questão de ditadura, porque talvez você estaria dando muito poder aí e poderia não ser tão certo, não se enquadrar tão bem apenas por essa concepção de constitucional e inconstitucional, ok? Aí nós vimos, né, os regimes totalitários e autoritários. Lembrando que para saber qual que é a diferença de cada um, né, um é mais fechado, o outro é menos fechado. Então nós vamos ter que analisar os requisitos de existência de ideologia, existência de polícia secreta, existência do terror, existência de um único partido e existência de uma personificação. Se nós tivermos todos esses 5 requisitos redondos, nós vamos estar diante de um regime totalitário, onde o Estado quer participar de forma total do controle e da vida do cidadão. Então, eu tenho uma ideologia, a supremacia da raça ariana.
Ah, eu tenho uma polícia secreta. Eu nunca sei se a pessoa que está do meu lado, se ela é um agente do governo ou não. Com a existência dessa polícia secreta, eu vou ter o terror, né? Porque eu não sabendo se a pessoa é ou não um agente do governo, eu não sei se ao dobrar a esquina eu vou estar vivo ou se eu vou ser capturado, se eu for levado, porque aqui toda e qualquer pessoa é vigiada e toda e qualquer pessoa pode ser tida como um inimigo. Então, nós vamos ter um único partido, né, do exemplo que eu dei para vocês aí de raça ariana, Alemanha nazista, então nós vamos ter o partido nazista. E nós vamos ter uma personificação, e nós vamos ter aí, sempre que eu falar para vocês de nazismo, vocês vão lembrar de Adolf Hitler, que era quem pregava toda essa ideologia, né, da raça ariana, e curiosamente ele não era um ariano, né, porque ele não era loiro e não tinha olhos azuis, pelo que conta a história, pelo menos. Por sua vez, tá, um regime autoritário, ele não vai ter uma ideologia certa, ele não vai ter uma polícia secreta para toda a população, mas apenas para aqueles que declaradamente forem contrários ou que forem inimigos do sistema. O terror também vai estar mais voltado para esses que são inimigos do sistema, tá? Não para toda a população. Nós não vamos ter um partido único, nós podemos ter um partido que tenha mais força, mas nós não vamos ter um partido único e nós não vamos ter uma personificação. Se vocês forem pegar o regime militar brasileiro, não se tinha uma ideologia específica, né? Você também não tinha uma personificação. Eu falo em regime militar, não vem na cabeça diretamente ali um apenas, né? Vem ali, o presidente Y, Castelo Branco fez isso, o Geisel fez aquilo. Então não se tem uma efetiva personificação. Da mesma forma que nós vamos ter aí, nós tínhamos o Arena, que era o partido dos militares, nós tínhamos o MDB, depois um pouco mais para frente, salvo engano, surgiu o PT. Então, assim, nós tínhamos ali mais do que um partido. Um pouco diferente aí da Alemanha nazista, ou mesmo ali da União Soviética, stalinista, leninista, tá? Que eram totalitários. Hoje, talvez a gente possa falar aí de totalitarismo, talvez Coreia do Norte, talvez China. A gente teria que fazer uma análise certinho da existência ou não de todos esses requisitos. Tendo, seria totalitarismo, não tendo, seria autoritarismo. Porém, né, no gênero ditadura, eu pelo menos entendo que esses dois seriam exemplos de ditadura até hoje. Tá? Vindo aí para o nosso último tema, né, que foi o tema da aula passada, questão de ideologias. Então, eu passei para vocês lá que ideologia, primeira vez que se foi utilizado, era um estudo das ideias, né, era um ramo do conhecimento que buscava estudar, buscava entender de forma neutra as ideias, que após, em uma nova visão vinda de Marx, ele traz aí um sentido negativo para o termo ideologia, porque a ideologia nada mais é do que uma forma falseada da realidade que quem está no controle, quem está no poder, utiliza para controlar as massas. Então ele coloca como algo negativo, tá? Assim como também mantém o seu lado neutro como estudo das ideias. Então nós vamos ter aí o conceito forte e o conceito fraco de ideologia, né? Que são esses dois. Aí, então, né, nós tínhamos aí tínhamos, não, nós temos as ideologias de direita e esquerda, que
pasmem, também surgiu na Revolução Francesa, né, que nós tínhamos ali os representantes do povo, da população da classe mais pobre, e aqueles que eram da classe mais rica se recusaram a ficar juntos ali. Então, esse pessoal que tinha a burguesia mais forte, mais rica, acabou ficando do lado direito da Assembleia e o resto do lado esquerdo. Por isso que se surgiu aí as determinações direita e esquerda. Salvo engano, na história aí certinho, vão ter denominações, tá? Eu não lembro exatamente qual que era a denominação da direita e da esquerda e do centro, que daí é o pessoal que tenta sempre intercalar e juntar os interesses desses dois lados antagônicos. Então aí a direita ficou conhecida como o pessoal ali que queria manter seus interesses mais de forma individual e a esquerda mais de forma coletiva, tá? Direitos dos trabalhadores, por exemplo. Depois, tá, esses termos direita e esquerda sofreram uma mudança, e direita seria quem estaria no poder e esquerda seria a oposição. Tá? Então, aí uma outra forma de se entender direita e esquerda. Porém, hoje, né, além dessa questão de ser isso ou ser aquilo, é a análise aí dos direitos humanos. Tá? A direita ela teria um viés mais econômico, tá? E, principalmente de liberdade econômica, né? E a esquerda seria mais uma divisão de renda, mais algo voltado para os direitos sociais. Aí nós vamos ter também os conservadores e os liberais, que aí os conservadores é aqueles que buscam manter, né, as tradições, tá? Então aí, que seriam as tradições hoje, talvez? A questão de religião, questão de família, homem e mulher, questão contrária a aborto, questão de liberação de armas, contrários aí à questão de teologias e direitos de gênero, talvez, tá? E os liberais já buscando aí uma ideia mais para frente, né, que depois acabou se tornando aí parte do progressismo, essa visão mais para frente, que busca aí uma liberdade, se busca dar maiores evasões aos interesses individuais, não se prendendo tanto em religião, né, a família podendo ser homem e mulher ou mesmo sexo, né, liberalização do aborto, né, vamos colocar entre aspas, né, meu corpo, minhas regras. Então, teria esses pilares de diferença, que aí nós entraríamos nas ideologias mais modernas, que em tese não seriam ideologias políticas, porém, no Brasil, quase tudo se torna política, né? Nós temos aí a ideologia de gênero, né, que é uma coisa que me preocupa porque, professor, você é contrário. Não, não que eu seja contrário, mas eu seria contrário aí a questões de você colocar situações goela abaixo. Então, pessoal, essa foi a revisão aí, tá, do nosso segundo. Tem alguém levantou a mão aí? Desculpa. Foi eu, professor. Não, o senhor pediu para mim lembrar um pouquinho antes, só para parar de gravar a Sim, não. Nicole. Tranquilo, Nicole. Tô encerrando já. Tá, obrigada. Eu que agradeço. Bom, pessoal, então, tá? Essa aí foi a nossa matéria desse segundo bimestre, tá? Foi um prazer dar aula para vocês, tá?
acabou o nosso mês aqui, vai ter só a prova, tá? Aí, então, desejo a vocês uma boa prova, tá? Aí os colegas aí pediram, né, para ceder uns minutos da aula aí para vocês falarem sobre formatura. Então, aí já estou encerrando a aula por aqui, e vocês ficam livres aí para estar dialogando, debatendo sobre a formatura de vocês. Boa noite, pessoal. Primeiramente, professor Só um Gustavo. minutinho, só deixa eu... Ah, tá, claro. Só um minutinho.